no livro de 2 Samuel. Segundo escreveu Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 15. Aleluia, glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 15. E o versículo de número 29 em diante. 2 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 29 e também o versículo de número 30. Se tiver alguém do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida essa pessoa para ler com você a palavra de Deus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Diz assim: Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar a arca de Deus para Jerusalém e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subia chorando sem cessar. Amém? Eu vou ler de novo o versículo 30. Subia Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele, cada um com a sua cabeça coberta, subia chorando sem cessar. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos nessa noite. Queremos ouvir a tua voz falando conosco, Senhor. Leva-nos a um lugar de entendimento, a um lugar de revelação. Queremos sentir a tua doce presença, Espírito Santo. Vem neste lugar, Senhor, com a tua presença. Vem neste lugar com a tua presença, Senhor. Enche-nos de um bálsamo especial. Laborgue faz, derrequece, dereve, andorroquias. Nós te damos liberdade, Senhor. Trata no âmago da nossa alma. Trata os preceitos, os princípios que precisam ser moldados no nosso caráter. Borgesti mi, naigister, que me fai, derrigmio, bresmi vioster. Borgister mitei, che mi sterghi mi terghi, o forghi fisterghi mi terghi. Oh. Te damos liberdade, liberdade. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Oh, aleluia. Fique à vontade, Abba. Fique à vontade, Abba. Espírito da profecia, venha impartir o coração conosco, Pai.
Venha impartir o coração conosco, Pai. Que faz tu que faz. Fique à vontade, Espírito Santo. Aleluia. Oh. Te damos liberdade, Senhor. Fique à vontade. Fique à vontade. Pode se assentar, querido, dando glória a Deus. Aleluia. Para Jesus. Para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para o irmão do seu lado, fala assim para ele assim. Diga assim: às vezes você tem que perder para ganhar. Amém? E esse texto que nós lemos aqui, irmãos, Davi estava perdendo tudo. Davi estava perdendo tudo por consequência dos seus pecados. Sabemos que Davi cometeu inúmeras atrocidades diante de Deus e diante dos homens, pela responsabilidade do seu reinado. Davi foi inconsequente diante de Deus e diante dos homens. E esse texto revela Davi deixando o trono. Davi está deixando o trono para Absalão. Absalão, que era filho de Davi, mas que desejava a morte do pai, porque queria usurpar o seu trono, tomar o seu lugar na posição de rei. E Davi, para não guerrear contra o próprio filho, Davi cansa-se de relutar-se contra Absalão, e para não ter que matar o próprio filho ou lutar contra o próprio filho, Davi deixa o trono para Absalão. Se nós lemos a história, nós vamos perceber que houve uma conspiração de Absalão contra Davi. E na verdade, Absalão havia conquistado o coração da maioria do povo. E Davi não só deixou o trono para Absalão, para não ter que lutar contra o próprio filho, mas também deixou o trono para Absalão por não ter condições de guerrear contra Absalão, porque ele não tinha um exército suficiente para lutar contra Absalão, uma vez que houve um tipo de impeachment sobre o governo de Davi. O próprio povo se levantou contra Davi pela conspiração de Absalão. Este homem está perdendo tudo, e ele sai pela porta do fundo do palácio, e a Bíblia diz que ele está subindo o Monte das Oliveiras, com os pés descalços, com a cabeça coberta, chorando. E algum povo com ele, algumas pessoas ao lado de Davi. Preste atenção, querido. Tudo que nós plantarmos, nós colhemos. A Bíblia diz: o que o homem plantar, isso também ele ceifará. Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, mas existe uma diferença de quando você tem um conhecimento da glória de Deus e de quando você é um ímpio que ainda não conhece a Deus. Eu sei que todos nós, mesmo quando conhecemos a Deus, ainda estamos vivendo um processo de aperfeiçoamento e ainda estamos sendo santificados segundo a palavra de Deus. Nós ainda somos santificados hoje e somos santificados amanhã, porque existe um processo de santificação.
Como a própria palavra de Deus diz que o que está de pé, cuidado para que não caia. Todos nós somos sujeitos a uma queda, a um declínio espiritual nas nossas vidas. Eu não sei você, mas eu acredito que a maioria dos seres humanos que estão dentro da igreja tem fases na sua vida espiritual. Tem dia que você está cheio de Deus e tem dia que você está mais na sua carne do que no seu espírito. São naqueles momentos em que maus pensamentos, desejos ruins, ou até mesmo atitudes erradas começam a fluir de você, porque uma coisa chamada carne, nós somos carne. E a natureza da carne é a prostituição, o adultério, a mentira, a lascívia, a inveja e outros sentimentos ruins que estão na carne. Por isso, nós precisamos alcançar uma dimensão no espírito e não sair mais, para não ficar sujeito à queda. Nós não caímos quando caímos, nós caímos primeiro no coração. Davi não caiu quando se deitou com Betseba. Davi já havia caído no seu coração com Deus. Davi já não tinha mais a mesma intimidade com Deus. Não tinha mais a mesma influência no reino celestial. Por isso que o indício da queda é quando você perde a paixão. Perdeu a paixão, você está a um passo da queda, você está propenso à queda. As coisas primeiro acontecem em você, para que depois aconteça através de você, sejam boas, sejam ruins. E Davi sabia que estava perdendo tudo. Em 2 Samuel 12, no versículo 9, a palavra do profeta Natã para Davi foi esta: porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser sua mulher. Sim, ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da sua casa, porquanto me desprezaste, tornaste a mulher de Urias Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tornarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu o fizeste em oculto, mas eu o farei este negócio perante a luz de todo Israel. Promessa de Deus a Davi. Davi sabia que estava debaixo de um juízo de Deus, debaixo de uma condenação de Deus para as nossas vidas. Irmãos, eu costumo dizer aqui que Deus é pai. Deus é um pai que educa. Deus não é padrasto. Deus é pai. Deus é alguém que, se tiver que te corrigir, Ele vai fazer isso porque te ama. Se tiver que tirar algumas coisas de você, Ele vai fazer isso porque te ama. Não é castigo, é ensino, é disciplina. Não é birra porque você errou, mas é exatamente o contrário. É porque Ele te ama, e a Bíblia diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. E se nós estamos sem disciplina, a Bíblia diz: tu não é filho, tu é bastardo. Porque Deus corrige quem ama. Então eu preciso estar apto para ser corrigido. Eu preciso estar atento à correção de Deus para a minha vida.
Eu preciso receber com alegria, seja lá qual for o método que Deus vai usar a sua correção para a minha vida, entendendo que eu preciso disto. Irmãos, o problema não são os nossos erros, o problema não são os nossos pecados, mas é como nós o enxergamos. Se nós nos defendemos ou se nós nos arrependemos. Se nós reconhecemos ou se nós nos escondemos atrás de uma coisa chamada orgulho. Orgulho é como mau hálito. Uma pessoa que tem mau hálito, ela não sabe que tem mau hálito, ela não percebe que tem mau hálito. Todo mundo vê que ela tem mau hálito, mas ela mesmo não vê. O orgulho é assim. O orgulhoso não reconhece que é orgulhoso, mas todo mundo à sua volta diz: aquele cara é orgulhoso, aquele ser humano é orgulhoso. O problema não são os nossos erros, o problema é o orgulho que nos impede de entrar em arrependimento, que nos impede de assumir os nossos erros, que nos impede de reconhecer e buscar com lágrimas o arrependimento. A Bíblia diz que Davi se humilha. No Salmo 51, no versículo 1, eu acredito que foi nessa esfera de tempo em que Davi escreveu o Salmo 51. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. Eu vou repetir essa parte. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Peso de culpa, acusação, o meu pecado me acusa. Eu conheço as minhas transgressões. Contra ti pequei, contra ti pequei. Deixa eu fazer uma pergunta: você conhece as suas transgressões? Ele diz: eu fiz o que era mal à tua vista, e para que seja justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto faz conhecer a sabedoria. Ele diz: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei branco como a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que os meus ossos possam se alegrar, porque eles foram quebrados. Esconde da tua face os meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna-me dar a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Eu vou repetir essa parte: torna-me dar a alegria da tua salvação. Porque verdadeiramente o cristão que não está mais com a sua vida na presença de Deus não sente a alegria da salvação. Não sente mais a alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de ser um servo de Deus. Não sabe nem se vai para a eternidade. Se Jesus voltasse hoje, você subiria com Ele para a eternidade? Responde para você essa pergunta.
Responde olhando para os seus pecados. Responde olhando para a sua vida, para o íntimo, para os seus pensamentos, para as suas motivações, para os seus anseios, para os seus desejos. Hoje eu quero levar você ao arrependimento. E se nós não entrarmos nesse lugar de arrependimento, não vai adiantar nada. Aí Davi diz no versículo 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, a minha língua te louvará altamente a tua justiça. Abre os meus lábios, a minha boca entoará o louvor. Pois não deseja sacrifício, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. O que Deus não despreza? Um coração quebrantado e contrito. Por isso que eu quero levar você a entender o significado do arrependimento nessa noite. Porque arrependimento é isso. É um coração contrito. Contrito significa arrependido. Irmão, Davi não é um modelo de adultério. Davi é um modelo de arrependimento. Davi não é um modelo para a gente dizer, olha, esse cara errou, esse cara fez isso, fez isso. E olha lá, Deus o levantou, é um homem de Deus. Pronto. Se ele errou, eu também posso errar e Deus também vai me perdoar e vai me levantar. Não. Davi não é um modelo de adultério. Davi não é um modelo de erros. Davi é um modelo de arrependimento, pelo qual todos nós devemos seguir. Lucas 24, 45, irmãos, Jesus disse assim: e abrindo-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Quando a mente e o entendimento pode compreender as Escrituras, então versículo 46, está escrito: assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos, em seu nome fosse pregado o arrependimento e a remissão dos pecados. Mas a remissão dos pecados não pode vir sem primeiro o arrependimento em todas as nações, começando em Jerusalém. Mas preste atenção: abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Compreender o quê? Compreender que convinha que Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos, para que em seu nome fosse pregado uma palavra, o arrependimento. E após o arrependimento, a remissão dos pecados. A graça de Deus sempre existiu, mesmo antes da queda do homem. Deus passeava com Adão no jardim do Éden. Na viração do dia, Deus visitava Adão para caminhar com Adão, para conversar com Adão. Isso é graça, isso é manifestação de Deus, isso é graça. A queda do homem apenas manifestou a graça. O perdão imerecível, o dom imerecível, a oportunidade imerecível. Mas eu quero dizer que nós podemos desfrutar da graça sem queda, sem erros na nossa vida. Podemos andar com Deus todos os dias, como Adão andava na viração do dia. Há um texto que Jesus diz que o que ama pouco é porque foi pouco perdoado. Nós temos uma dificuldade de amar a Deus
simplesmente pela graça manifesta. Mas o que muito ama é porque foi muito perdoado. Parece que nós temos essa inclinação de amar quem nos dá amor. Nós temos essa inclinação apenas de reconhecer algum ato heróico. Alguém tem que cometer um ato heróico para que possamos reconhecer o amor. Parece que alguém precisa se sujeitar de tal forma para que eu possa reconhecer esse amor. Parece que alguém precisa se humilhar de tal forma para que eu também possa me tornar humilde. Você já percebeu que quando alguém pede perdão a você, você também pede perdão a esse alguém? Quando você tem um conflito com algum ser humano e aí gera uma mágoa, um rancor, aquela coisa toda, e aí quando esse alguém tem o primeiro passo de ir até você e dizer assim, cara, me perdoa, e tal, e você desmonta na hora, e você faz o quê? Você diz, eu também quero te pedir perdão, porque eu também estou errado. Por quê? Porque nós somos assim. Isso é do nosso caráter humano. Nós esperamos algum ato heróico para talvez demonstrar alguma coisa, e foi o que nós esperamos na graça de Deus. Nós não manifestamos a graça porque nós esperamos ser agraciados. Nós podemos viver na graça sem queda, irmão. Eu não tenho que cair para Deus e dizer, eu te amo, agora eu vou viver na graça. Eu não tenho que esperar ser perdoado. Eu posso viver uma vida limpa na presença de Deus. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. Jesus está falando da natureza humana. Se você caminhar na dimensão do Espírito, você pode entender esse amor sem precisar de queda, sem precisar ser perdoado por coisa alguma. Aleluia! Mas eu caí, mas aconteceu, mas eu errei, é isso aí. Eu não sou perfeito mesmo, eu sei. Eu também. E o que eu posso fazer agora, pastor? O que nós podemos fazer? Nós não podemos maquiar as nossas quedas. Temos que assumir, não ficar transferindo culpas, mas assumir responsabilidades. Tem muita gente que depois da queda na sua vida alcançaram a legitimidade diante de Deus, alcançaram um arrependimento genuíno diante do Senhor. E o exemplo disso é Davi. Porque se nós maquiarmos as nossas quedas, escute, Deus é um Deus transparente. O orgulho não pode mais existir. Quando você entra na presença de Deus, a primeira coisa que você tem que matar é o orgulho. Enquanto você está maquiando a sua vida, você está dando lado ao seu orgulho, a dificuldade de reconhecer, eu estou errado. Não, é verdade, eu preciso ser diferente. Eu tenho esse defeito, eu tenho esse erro na minha vida, eu tenho esse pecado, eu preciso ser liberto disso. Não, eu errei de verdade, eu assumo o meu erro, eu assumo que eu estou errado. Não, nós temos essa dificuldade. Ninguém quer perder a briga, ninguém quer perder o diálogo, no diálogo ninguém quer perder a briga. Então a gente quer provar alguma coisa. E a pior coisa que pode acontecer é o cara usar a Bíblia Sagrada para tentar se esconder, para tentar maquiar os seus erros. Não, porque a Bíblia diz que eu posso.
pior miserável. É mais fácil você dizer assim: não deu certo, eu não consegui, eu fracassei. Estou desfrutando da misericórdia e a graça de Deus na minha vida. E eu posso me levantar porque alguém me estendeu a mão. Eu posso me pôr de pé porque Ele me pôs de pé. Eu tenho um Deus que é Pai e não é padrasto. Ele me ama como Abba, como Pai. Mas eu assumo as minhas responsabilidades, do que ficar se escondendo. Irmão, aquilo que você não pode ser modelo de vida a ser seguido, você precisa ser modelo de arrependimento. Vou repetir para você gravar: aquilo que nós não podemos ser modelo a ser seguido, então eu tenho que ser modelo de arrependimento. Se você comete erros na sua vida e você fica maquiando os seus erros, os seus filhos vão aprender com os seus erros, vão dizer: se meu pai pode, ele tem justificativa para isso, eu também posso. Meu irmão viu, ele tem justificativa para isso, então eu também posso. O fulano viu, não, ele tem uma justificativa para isso, então eu também posso. E assim as coisas vão ficando naturais na vida. Eu me preocupo com isso que está acontecendo com a igreja de Jesus nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos buscando mais justificativas do que propriamente uma vida de arrependimento na presença do Senhor. Procuramos justificativas para aceitar tantas coisas dentro da igreja, mas não procuramos o arrependimento, não procuramos um lugar de arrependimento com Deus. Porque parece que é muito mais fácil a gente passar a mão na cabeça um do outro e dizer: tá bom, tá ótimo aí, fica na boa, Deus é amor, do que ter que sentar, discipular, conversar e ter de novo outra reunião e conversar de novo e insistir de novo e tentar entender de novo e poder, sabe, lidar minuciosamente com a situação. É mais fácil a gente dizer assim: tá bom. Tá bom. Vamos. O negócio é a gente ficar unido. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados. Oh, glória, unidos. Essa unidade nunca virá se não for pela mente, pelo cabeça que é Cristo. Somos membros uns dos outros, mas o cabeça é Cristo. E se em alguma parte existe enfermidade no corpo, eu preciso reconhecer isto. Eu preciso reconhecer esta enfermidade. Eu preciso reconhecer, dizer: eu preciso de um médico. Eu preciso reconhecer, dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso reconhecer se alguma parte do corpo está se atrofiando. Eu preciso de uma fisioterapia. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de cura. Eu vou procurar esta cura. Se nós não reconhecermos, somos parte de um corpo doente. Precisamos uns dos outros. Precisamos de Deus. Precisamos do médico dos médicos para sermos curados, sarados. A profecia de Malaquias precisa se cumprir nos nossos dias. Malaquias 4:5, o Senhor diz: eu enviarei o profeta Elias
Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha para o teu irmão, diga para ele: Jesus está voltando, cara, se prepara. Mas antes, a profecia é: eu enviarei o profeta Elias, o espírito de Elias. No versículo 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Deixa eu entender essa palavra. Eu tenho que ter coragem suficiente. Isso aqui é arrependimento, para dizer para os meus filhos: filho, eu não sou modelo disso, a minha vida não é modelo daquilo, eu não fui bom com você nisso, eu não fui bom desta forma, eu não sou modelo a ser seguido nesta área. Porque se eu não posso ser um modelo de vida, eu preciso ser um modelo de arrependimento. Eu preciso pedir perdão para os meus irmãos, preciso pedir perdão para os meus filhos. Isso é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais é nós podermos ser modelo de arrependimento. Temos que ser modelo de arrependimento. Jesus está voltando, queridos. Presta atenção aqui na palavra, irmãos, por favor. Deixa nada roubar sua atenção da palavra. A unção de Elias para os últimos dias da igreja é nós entrarmos no teor de arrependimento. Por que ele fala converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Porque os filhos são o que os pais são. Os filhos refletem os pais, refletem a criação dos pais. E aqui é um veio profético, porque a igreja dos últimos dias é apenas o reflexo da igreja que vem se corrompendo. Se você se converteu há 20 anos, você corre o risco de não saber nada da Bíblia. Porque de 20 anos para cá, a palavra de Deus deixou de ser o alvo dos nossos púlpitos. Deixou de ser a verdade sendo pregada. Deixou de ser o nosso objetivo principal. Por causa dos atrativos. Por causa da sofisticação, da moda. Aí nós vamos seguindo a modinha. E a igreja vai saindo da palavra. Porque não, a gente precisa seguir a modinha, porque o negócio é o seguinte, senão a igreja não cresce, né? A gente tem que andar igual todo mundo. E aí vai entrando a corrupção. Por isso, a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ela virá quando nós formos modelo de arrependimento. Quando você puder chorar com os filhos e dizer: cara, eu não pude ser o que eu deveria ter sido. Muita gente usa Davi como modelo de erros,
como modelo de adultério, como modelo de separação. Davi pode, eu também posso. Aconteceu com Davi, não tem problema acontecer comigo. Não, Davi é modelo de arrependimento. Ele buscou com lágrimas. A Bíblia diz que ele foi amaldiçoado. Segundo Samuel 16, versículo 6, presta atenção. E atirava pedras contra Davi. Simei, aleluia, atirava pedras em Davi e contra todos os servos do rei. E ainda todo o povo e todos os valentes iam à direita e à esquerda, e amaldiçoando Simei dizia: homem de sangue, homem de Belial. Mas olha o que Davi diz, versículo 11, olha o que Davi diz. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos, porque os servos de Davi queriam matar o Simei que estava jogando pedra em Davi. Abissai e os servos de Davi queriam defender a causa de Davi. E olha o que Davi diz: eis que o filho que saiu das minhas entranhas procura me tirar a vida, quanto mais ainda o benjamita. Deixa que amaldiçoe, porque foi o Senhor que ordenou. Porque foi o Senhor que ordenou. Irmão, a lei do adultério diz que o adúltero deveria ser apedrejado. Simei estava jogando pedras e Davi estava aceitando a punição. Não, ninguém me defende, deixa jogar pedra. Ele estava aceitando a punição. Isso é arrependimento. Aceitar a punição. Nós nunca vamos ser restaurados se nós não aceitarmos, se nós não reconhecermos nossos erros, se nós não vencermos o nosso eu, se nós não mudarmos. A mudança tem que partir de você, querido. É você que muda. A Bíblia não é um escudo de defesa para você ficar se defendendo. Não, a palavra de Deus é voz profética para você viver. Na verdade ela é uma espada. Ela não é para defesa, ela é para o ataque. E se você errou, a espada vai transpassar a sua alma. Se você errou, a espada vai te ferir. Ela vai penetrar e vai separar a alma do espírito, as intenções dos pensamentos. A palavra é uma espada que fere. E por isso que quando nós ouvimos a palavra verdadeira e genuína, dificilmente nós saímos sem confronto. Dificilmente impossível ler a Bíblia e não ser ferido. Impossível ouvir uma palavra e não ser ferido pela palavra. A palavra sempre vai ferir, mas o Senhor diz: eu faço a ferida e depois curo. É como um bisturi que vai cortar, que vai transpassar a sua alma para gerar em você a cura que você precisa. Por isso um culto que não tem confronto, que não tem uma espada te ferindo, não é a palavra de Deus sendo pregada. Nós somos feridos pela palavra, mas também somos curados pela palavra. Aleluia! Quer dizer, depende do seu nível de arrependimento, depende do quanto você reconhece. A espada está transpassando,
A espada está penetrando, a palavra está penetrando, está dividindo, está separando intenções e pensamentos. Depende do discernimento que você terá dessa palavra, porque ela pode produzir em você arrependimento. Mas se os seus sentidos estiverem endurecidos e o seu coração estiver endurecido, a mesma palavra que deveria produzir arrependimento é uma palavra que por um tempo criou raiz, mas a terra era sólida demais e não pôde germinar, e assim a planta morreu. Ou a palavra que penetrou em alguém envolta de espinhos, porque estava tão perdido com os embaraços desta vida, e a palavra não pôde dar crescimento na sua vida, porque os desejos dessa vida sufocaram essa palavra. Mas se a palavra caiu em terra boa, se o seu coração recebeu a palavra, ela vai germinar e vai frutificar, vai crescer e vai produzir fruto. Pela palavra estás limpo, vai e produza fruto. Natã apontou o dedo na cara de Davi e falou: o negócio é o seguinte, meu irmão, Davi fez isso aqui, irmão, ó, os joelhos bateram um no outro. Ele foi buscar a face do Senhor, se vestiu com um pano de saco, buscou em arrependimento. Isaías 57:15 diz: assim diz aquele que é alto, que é excelso e sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto lugar habito. Eita, Deus é grande, é poderoso, vírgula, mas também habito com o contrito, com o humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes, para vivificar o coração dos contritos. Olha que tremendo, eu amo esse texto. Primeiro, Isaías diz: ele é alto, ele é excelso, ele é sublime, ele habita na eternidade, o nome dele é santo, o seu lugar é alto e santo, é nesse lugar que ele habita. Mas ele também habita com o humilde e com o contrito de espírito, com aqueles que têm o coração contrito. Agora, o que significa contrito? No dicionário, a palavra contrito significa arrependimento pesado, arrependimento pesaroso. Um tipo de arrependimento que causa peso, incômodo, inconformidade com a sua própria vida. Contrito, arrependimento pesaroso. E Jesus veio para isso, para resgatar o contrito, o arrependido que se arrependeu com peso. Isaías 61:1. Jesus leu esse texto no templo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos.
Isaías 66:2, o Senhor diz: a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas essas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Olha que tremendo. Deus está dizendo: as minhas mãos fez todas essas coisas. O mar, a terra, os montes, as montanhas, as plantas, a relva, as estrelas, o sol, a lua. Oh meu Deus, a minha mão fez todas essas coisas. Mas para quem olharei? Para onde eu volto a minha atenção? Deus está dizendo: para onde eu volto a minha atenção? Para o humilde e contrito de espírito, vírgula, que treme diante da minha palavra. O que tem arrependimento pesaroso e que treme diante da minha palavra. Eu fiz tudo isso que você está vendo: o céu, a lua, as estrelas, a imensidão do mar, a relva, o campo, os animais. Mas para onde que eu estou olhando? Para onde eu estou voltado? Para onde os meus olhos estão fixos? Isaías está dizendo, o Senhor está dizendo através de Isaías: para o contrito, para o que se arrependeu, para o que treme diante da minha palavra. Por isso a mensagem do Evangelho é a única: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer que o nosso arrependimento precisa ser minucioso. Eu vim aqui nessa noite para dizer que o nosso arrependimento, ele precisa ser minucioso, ele precisa ser fragmentado. Nós precisamos pegar cada partícula da nossa vida e desenvolver esse arrependimento. Nós precisamos entender: não, Jesus já me perdoou, glória a Deus, eu não vou ficar mexendo em mais nada. Não, nós precisamos sim ter um arrependimento minucioso de cada situação. Talvez você vai ter que voltar e pedir perdão para alguém lá do teu passado. Talvez você vai ter que ir lá na tua casa pedir perdão para sua mãe, dizer para ela: perdão, mãe, porque eu vivi um sexo ilícito antes do casamento. Talvez você vai ter que pedir perdão de coisas que ninguém nem sabe, mas que você errou, porque você precisa reatar um arrependimento pesaroso, um contrito de coração. Ele tem um arrependimento minucioso. Ele tem um arrependimento. Não é alguém: ele pagou por mim a dívida, pronto, está paga. Não, eu preciso ter um arrependimento minucioso para nunca mais. Porque se eu não sou exemplo de vida a ser seguido, eu posso ser exemplo de arrependimento, modelo de arrependimento. E se você quer saber de uma coisa, não há ninguém que possa ser modelo a ser seguido a não ser Cristo. Todo o resto dos homens de Deus são modelos de arrependimento. Eu acredito que o espinho na carne de Paulo era o seu passado. Eu estou falando por mim, tá, irmãos? Teologia, ninguém sabe, não existe uma prova do espinho da carne de Paulo. Mas na minha lógica de estudioso da Bíblia, eu entendo que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E pela história ele assinava carta para matar crente. Estevão morreu debaixo da aprovação de Paulo. Muita gente morreu porque Saulo assinou documentos para matar cristão. E aí Paulo diz assim: Deus enviou um mensageiro de Satanás. Mensageiro, o que o mensageiro faz? Fala. Deus enviou um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ele não foi esbofeteado na porrada, não foi um tapa que ele ganhou. Foram mensagens.
palavras. E eu acredito que pessoas diziam do passado deles, dizendo, você fez isso, você fez aquilo, você foi um assassino, você foi isso, você foi aquilo. Então Paulo, isso aqui é meu, tá, irmão? Opinião minha. Opinião minha. Aí, ele diz assim, um mensageiro de Satanás me esbofeteou, a fim de que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações. Então assim, cada vez que Paulo estava se sentindo o rei da cocada santa, assim tipo crentão, super crente, o super ungido, profeta do momento, alguém apontava o dedo para ele dizer assim, você fez isso, isso, isso. Mensagens. E mensageiro do Satanás, por quê? Porque o crente, irmão, que fala mal da vida alheia, que julga os outros, ele é mensageiro do Satanás mesmo. O crente que aponta o dedo para a vida dos outros, ele é mensageiro de quem? Do diabo mesmo. A graça de Deus é para com todos que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Não interessa qual foi a vida dele, o passado dele, a situação dele. Depois assista uma mensagem minha que está no YouTube, a conversão do pior homem do mundo. E você vai ver o que Deus é capaz de perdoar. Mas vamos voltar para Davi, vem aqui. Davi está subindo o Monte das Oliveiras com os pés descalços. Pés descalços representa sujeição. Moisés no Monte Horebe, a Bíblia diz que o Senhor disse, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Antes de Deus ordenar que Moisés voltasse ao Egito e cumprisse a sua ordem, primeiro Deus disse, descalça a sandália, ou seja, se submeta. Sandálias também representam fundamentos. Em Josué 5,13, antes de Josué entrar em Jericó, para possuir Jericó, o Senhor disse, eu sou o anjo que assiste diante do Senhor, eu sou o anjo o príncipe do exército do Deus vivo. E o anjo diz, tire a sandália dos teus pés. Você quer guerrear para Deus, quer servir a Deus, mas você vai ter que estar disposto a se sujeitar, vai ter que tirar as sandálias. João Batista disse de Jesus, eu não sou digno nem mesmo de desatar as alparcas dos teus pés, não sou digno de tocar nas sandálias dele. Eu não posso tocar nos fundamentos dele. 1 Coríntios 3,11 diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Por isso João disse, eu não sou digno de tocar nos pés dele. Toda vez que a Bíblia diz pisarás, ela está dizendo governarás. Lucas 10,19 diz, eis que te dei autoridade para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia! Pisar significa governo de Deus, mas eu não posso pisar calçado, eu não posso pisar com os meus pés calçados. Por quê? Porque os fundamentos são dele. Eu preciso pisar com os pés descalços, sinônimo de servo. O escravo andava com os pés descalços. O escravo andava com os pés descalços. Então ele caminhava debaixo de submissão. Para mim pisar a serpente, para mim pisar o escorpião, eu preciso pisar, mas descalço, porque estou debaixo de um governo.
Aconteceu quando Jesus enviou os 70. Ele disse: não levei bolsa, não levei alparcas, não levei sandálias, não levei nada, nem sandália, não, nem alparcas, nem sandália, não levem nada. Aleluia. Irmão, você já parou para pensar porque Jesus parou para lavar os pés dos seus discípulos? Na verdade tem um símbolo profético, aleluia, porque Isaías 52:7 diz que quão formosos são os montes, são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anunciam boas coisas, que proclamam salvação. Diz: o Senhor reina em Sião. Bem-aventurados são, quão formosos são os pés. Pés descalços de quem se sujeitou aos fundamentos de Deus. Quando Davi sai pela porta do fundo do palácio com a cabeça coberta, chorando, cabeça coberta, arrependimento pesaroso, vergonha de si mesmo, contrito de coração, pés descalços. Estou voltando a ser escravo. Pés descalços. Perdi o trono, perdi tudo, mas estou voltando a ser escravo. Estou voltando aos fundamentos. Eu acredito que foi ali que nasceu a oração do Salmo 51. Não retires de mim o teu espírito, torna-me dar a alegria da tua salvação. Aleluia, perdoa as minhas iniquidades. Eu acredito que naquele momento que ele descalça os pés e que ele sobe o monte das oliveiras chorando, que quando alguém quer apedrejar Davi, ele diz: deixa, porque foi Deus que mandou. Eu mereço ser apedrejado, eu mereço a punição, eu pequei contra o Senhor. Irmãos, nos manter fundamentados em Deus é um desafio interno. O homem que estabeleceu a adoração em Israel se perdeu da presença de Deus, mas voltou. Porque o nosso desafio é interno. Romanos 7,14 diz: bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Paulo diz: sou carnal e fui vendido sobre o pecado. Pois o que faço não entendo, porque o que quero isso não pratico, mas o que aborreço isso faço. Paulo está dizendo: cara, eu peco às vezes, e quando foi, já foi. E aí eu fico aborrecido, porque o que eu não deveria ter feito eu fiz. Aí ele diz: porém não sou eu mais quem faço isso, mas é o pecado que está em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na minha carne não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim. Eu sei, eu conheço a verdade, e o querer o bem está em mim, mas o efetuar muitas vezes não está. Você já se pegou naquele momento que você diz assim: cara, por que eu fiz isso, meu Deus? Não era para mim ter feito. Você já se sentiu miserável, dizendo: mas que bobão que eu fui, que zoado que eu fui. Por que eu permiti isso? Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Você já magoou alguém e foi assim: meu, por que eu falei isso? Ou você comete um pecado assim, né? Aí você chega em casa e diz: ai meu Deus, eu não devia, a carne é fraca.
Você não queria fazer, mas fez. Porque o querer é uma coisa, o efetuar é outra. Porque fomos carnais. Presta atenção, não estou legalizando isso não. Ora, se eu faço o que não quero, eu já não o faço eu, mas o pecado que está em mim. Se faça é porque existe um pecado em você. Oi. Se faz é porque existe um pecado em. Você não pecou, o pecado já estava em você, e por isso você fez. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu venho aqui, dou glória a Deus, falo em língua estranha, ou glória. O meu interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo outras leis nos meus membros, guerreando contra a lei do meu entendimento, me levando ao cativo do pecado, que está sobre os meus membros. Conclusão, versículo 24, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Paulo está reconhecendo a nossa natureza real, irmãos. Paulo está reconhecendo as nossas oscilações. É possível viver na presença de Deus. É possível andar sem pecado. E a única forma é com um arrependimento pesaroso. Tem que pesar aqui, ó, minuciosamente. Porque se a gente vai, sabe, engrupindo tudo no nosso quadrado. Cada um tem o seu quadrado, né? Mas você vai engrupindo tudo no seu quadrado. Daqui a pouco é tudo natural. E nós vamos tornando natural o que deveria ser abominável. Porque os nossos membros se corrompem. Deus é tão misericordioso, meu Deus, como eu amo Jesus. Salmo 37, 24, ele diz: ainda que caia, não ficará prostrado. O Senhor te segurará pela tua mão. Salmo 145, 14. O Senhor me sustém. Aleluia. A todos que estão a cair, Ele levanta todos que estão abatidos. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é Pai. Deus sempre te dá uma chance. Deus sempre te chama para um recomeço. Deus sempre te chama para ir de novo. Deus sempre te incentiva a continuar. Deus sempre te incentiva a lutar. Deus sempre te impulsiona a lutar, dizendo: vai de novo, lute, está perdoado. Mas por favor, que haja mudança, que haja transformação na sua vida. Nós devemos ser exigentes com a nossa própria vida. Devemos ser exigentes com a nossa santidade com Deus. Normalmente nós somos tolerantes conosco e somos exigentes com os outros. É o oposto, irmão. Com os outros você é tolerante, e com você tem que ser exigente. Tem que ser contrito, tem que carregar um arrependimento pesado. Com você tem que ser exigente. Irmão, tem coisa que Deus não aprova, mas aceita. Tem coisa que Deus aceita, mas não aprova. Eu vou repetir: Deus é Pai. A religião pega o que Deus não aprova e rejeita.
Mas Deus não rejeita. Quem está entendendo, diga amém. Por mais que a pessoa possa ter feito o mal que for, e Deus não aprova, mas Ele não rejeita. Por isso os seres humanos estão dentro da igreja julgando uns aos outros, sendo exigentes com os outros. Aí quando chega para você, a Bíblia serve, né? Por isso que a gente não pode ser miserável, ficar se escondendo atrás da Bíblia. Não, quando é comigo o negócio é o seguinte, não, porque eu posso, Deus me perdoou aqui, ó, tá vendo? Davi, olha aqui Davi, o homem segundo o coração de Deus. O cara matou, roubou, enganou, adulterou, cometeu o pecado do siso. Está aqui, ó. Quer mais pecador que Davi? Poxa vida, aleluia. Aí quando o negócio é com você, a gente usa a Bíblia como uma capa. Na lei de Moisés diz que eu posso me separar, que Deus deu carta de divórcio, mas se você ler o texto está dizendo, não era assim desde o princípio, mas pela dureza do vosso coração. Eu não tenho que me esconder atrás da Bíblia. O negócio é o seguinte, eu fui de coração duro. Eu fui de coração duro. Quer viver a lei? Então tá bom, vai para a lei. Vai viver debaixo de regrinha. Porque na graça não era assim desde o princípio. Nunca foi assim desde o princípio. E se eu não posso ser um modelo a ser seguido, eu posso ser um modelo de arrependimento. Irmão, Paulo considera todas as coisas como perca e ainda não se considera perfeito. Eu vejo um homem contrito, que vive o arrependimento como estilo de vida, alguém exigente consigo mesmo, escreveu Filipenses, 20 anos de carreira ministerial, de já pregando o Evangelho. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 7 de Filipenses. Ele diz, o que para mim era lucro, passei a considerar como perca por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perca todas as coisas, por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri perca de todas as coisas, e considero como refúgio todas as coisas para ganhar a Cristo. Olha só, ele considera perca todas as coisas. Sabe o que isso significa, irmãos? Ele está sendo exigente com a vida dele. Eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, eu me torno perca isso. Ele está falando de coisas prazerosas, ele está falando de coisas deleitosas, ele está falando de coisas boas, que muitas das vezes poderia roubá-lo do Senhor, mas ele disse, eu torno por perca todas as coisas. Paulo era um homem influente, Paulo era um homem famoso, Paulo era uma pessoa que tinha um status perante a sociedade. Paulo era uma pessoa conhecida, provavelmente um homem muito bem de vida. Paulo, segundo alguns estudiosos, era um tipo de advogado na época. Paulo era um homem que abriu mão de tudo isso e disse, eu considero tudo isso perca. Eu
poder da renúncia. Aleluia. Aí no versículo 9 ele diz: e seja achado nele, e não tenha como minha justiça, mas a que vem dele, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aqui ele está aprendendo a não ser mais o justiceiro que ele era. No versículo 11, para ver se de algum modo eu posso ganhar a Cristo e alcançar a ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que eu já me tornei um homem perfeito, mas eu vou prosseguindo para se poderei alcançar aquilo que também por Cristo fui alcançado. Isso aqui é tremendo. O cara está 20 anos pregando o evangelho, e aí de repente ele vem aqui para dizer assim: irmãos, eu estou lutando para ganhar a Cristo, eu estou fazendo de tudo para ganhar a Cristo. Eu não sou perfeito, ele está dizendo, não julgo que seja perfeito ou que já haja alcançado. Eu não me considero bom, eu não me considero um cara perfeito, eu não me considero um cara suficiente, eu não me considero uma pessoa à altura, mas eu estou fazendo uma coisa: eu estou prosseguindo para alcançar aquilo que também por Cristo fui alcançar. O arrependimento precisa ser uma prática hoje, uma prática amanhã, uma prática daqui a 20 anos, quando você for um apóstolo das nações, como o apóstolo Paulo. Quando você estiver pregando e as pessoas sendo curadas, quando a sombra curar, como a sombra de Pedro curava. Olha a bagagem desse homem, olha o histórico deste homem. O arrependimento precisa ser um peso para você daqui a 20 anos. Com quem habitarei? Eu fiz todos isso. As minhas mãos fez todas estas coisas. O céu, a terra, o luminar, os mares. Mas com quem habitarei? Com um contrito, irmão. Com um contrito de espírito. Urialabalaba she Narai Kondorogas. Às vezes eu me pego em um momento de tristeza, querido. Às vezes eu me pego em um momento de tristeza. De verdade, estou falando da minha experiência. A minha vida passa na minha cabeça como um filme. E eu desabo na presença de Deus. E um dia eu disse para o Senhor: Senhor, será que eu não fui curado ainda? Será que eu não estou curado na minha alma, no meu espírito? Por que essa tristeza? E o Senhor disse para mim no meu coração: a espada vai transpassar a sua alma. A sua vida inteira, a espada precisa ferir você. O Senhor me disse que eu tenho que me acostumar com essa tristeza, porque é o peso do arrependimento, para eu nunca mais passar pelos caminhos que eu já passei na minha vida, para eu nunca mais errar os erros que eu já errei na minha vida, para eu nunca mais deixar esse lugar em Deus que um dia eu me afastei na minha vida.
E sabe por que eu estou pregando essa palavra para você hoje? Porque hoje foi mais um dia que a espada transpassou a minha alma, separou as minhas intenções dos meus pensamentos. Hoje foi mais um dia que a espada tocou a minha carne e feriu a minha vida. E se eu posso ser alguma coisa para o Senhor, eu quero ser modelo de arrependimento. Por favor, acorda, crente, acorda, crente. Desperta, tu que dormes, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Deus está te chamando para a realidade. Olhe para dentro de si mesmo, olhe para dentro do seu coração. A espada está ferindo nessa noite. Deixa ela ferir, deixa ela tocar a sua alma, deixa ela transpassar você, deixa pesar nos teus ombros. Se torne um contrito, se arrependa minuciosamente. Se tiver que voltar lá e pedir perdão, faça. Oh, aleluia. Se houver coisas ocultas, escondidas na sua vida, desmascare hoje. Se arrependa minuciosamente. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Eu estou sentindo uma liberdade do Espírito tão boa. Estou flutuando nesse altar. Deite, plove, sai. Fique de pé comigo nessa noite. E se você, irmão, tem coragem, vem aqui pra frente. Você quer render o seu coração no altar. Oh, você que quer gerar arrependimento minucioso e quer viver uma vida contrita. Você que quer que os olhos do Senhor estejam sobre você. Essa é a única forma, a única maneira. Oh, a melhor paisagem de todas, irmãos, é o arrependimento. Deus poderia estar fitando seus olhos nos monumentos, na estratosfera. Deus poderia estar olhando para a lua, para as estrelas que são tão belas. Deus poderia estar olhando para a imensidão do mar, para o brilho das ondas. Deus poderia estar olhando lá na profundeza do oceano. Tem coisas tão maravilhosas. As mãos do Senhor fez tantas coisas lindas, mas a melhor paisagem ainda é o coração contrito. Esse é o lugar em que os olhos do Senhor têm prazer de olhar. Olha para mim, Jesus. No calor deste